Até que enfim a Netflix lançou Pinóquio, né? Recentemente aí de Guilherme Del Toro, a Netflix lançou Pinóquio. E olha, eu vou dizer pra vocês que é a melhor, pra mim, né? É a melhor adaptação de Pinóquio que eu já assisti na minha vida. O filme começa com um narrador. Esse narrador ele conta sobre o filho do Gepeto, Carlos, que o Carlos gostava de trabalhar com o pai. Inclusive os dois encontram uma pinhata, esqueci o nome desse pinheiro, sei lá, que estava faltando um pedaço. Portanto, o Gepeto fala que ele poderia encontrar uma pinha que tinha tudo, né? Aí pula aí todo mundo fala bem da vila, na vila todo mundo fala bem dele. Ele é bom pai, não sei o que, pipipi, popopó. Nisso, eles vão para a igreja. Para a igreja, eles estão construindo a escultura de Jesus com um crucifixo. O Gepeto ele ouve um estrondo. Nesse estrondo, ele percebe que é os aviões soltando foguete, bomba. E daí ele pede para eles e Carlos ir embora. Só que depois que ele pede para Carlos ir embora, o Carlos esquece a pinhata. Então, praticamente, a igreja explode com o carro dentro. E a única coisa que restou foi a pinhata. Então, Carlos morre durante a guerra. Aí a cena pula pro Grilo. O Grilo tá lá, só que Gepeto ele planta a pinha, né? A árvore, não tem sentido nenhum. A pinha que nasce uma árvore. Essa árvore fica gigante e o Gepeto não conseguiu seguir sua vida em frente. Ele quer muito que seu filho volte. E nisso ele fica depressivo e vira um cachaceiro. Depois o Grilo observa os espíritos na floresta, são as fadas das florestas, andando pela floresta, né? Ali. O Gepeto, no momento de fúria, ele praticamente destrói a pinhata. E nessa pinhata ele constrói o Pinóquio, né? Depois que ele estava bêbado lá, nem conseguiu subir a escada. Dormiu pela escada ali mesmo. E depois disso que ele dorme, aparece a fada, cara. Eu já falei pra você que a fada é bonita demais. Ela é toda azul, tipo, não tem perna, várias asas e vários olhos. Cara, que foda, é real. Ela dá vida a Pinóquio. Ela fala alguma coisa lá e dá vida. E o Grilo se torna praticamente o coração do Pinóquio, vamos dizer assim. Quando o Gepeto acorda, ele vai terminar o boneco. Só que ele não aparece na mesa que ele tá. Ele vai procurar, ele escuta uma zoada, nessa zoada ele sobe a escada, então ele encontra o boneco, se assusta com o Grilo, ele cai a escada de novo, né? E tipo fica assustado porque o boneco de madeira ganhou uma fudendo vida. Depois ele pede pro Pinóquio ficar ali, então ele vai até a igreja. Mas Pinóquio, como é Pinóquio, uma criança que tá reconhecendo o mundo, mal sabe andar, ele vai para a igreja. E depois que ele vai para a igreja, todo mundo percebe que ali é um boneco de madeira. E tipo, ele tá falando, ganhando vida. Quem percebe isso é o garoto. E aqui você percebe uma teoria, não, vamos dizer assim, o fascismo na Itália, né? Porque esse filme se passa na Itália. Então, pastor, né, ali da igreja católica e o fascista, ele observa aquilo, né? Passa algumas horas, eles vão até a casa do Gepeto, conversa com o Gepeto. A criança, aquele que viu, tipo, o Pinóquio ficar perto da lareira e o pé dele começa a pegar fogo. Peste. Nessa coisa que ele faz aí, nessa viagem dele, né? Ele fala que o Pinóquio precisa ir para a escola. E Gepeto vai para a igreja de novo, ele dá um livro do Carlos para ele e ele vai até a escola. Só que não. Encontra dois meliantes que trabalham no circo, um macaco e um rapaz que ainda usa uma raposa. Ele praticamente engana o Pinóquio. O Pinóquio vira uma espécie de estrela. O Gepeto descobre, vai até o circo e encontra ele. Aí que ele começa a mentir. O nariz dele começa a crescer, vamos dizer assim. Tirando o fato que o Pinóquio não morre, ele morre uma vez e praticamente ele volta. A fada começa a conversar com ele, né? Ele passa por um monte de baratas que daquele jogando carta. Manda ele até a porta. Ele vai até a porta. Tirando que ele vai até a porta, ele praticamente conversa com a fada. Essa fada fala para ele que ele não morre, porque ele, tipo, ele é um fardo, né? Ele nunca vai ser o Carlos. É uma coisa da vida do ser humano, morrer. Então, quando a roda de areia acaba, ele pode voltar à vida. O general fascista percebe que ele não morre, então ele quer ir pra guerra, né? Mas o Gepeto fala que não, a guerra tirou o filho dele. Então, dois discutem.
Até que o Pinóquio acorda, começando com o grilo, vai até o circo. E nesse circo ele fala para ele não pagar mais a dívida do pai, né? Claramente porque contrata um solzinho, vamos dizer. Sobre o Pinóquio, ele vê que o macaco está sendo espancado. Por quê? Porque o macaco tentou dizer ele que esse cara tá enganando ele. O dinheiro não tá indo pro pai dele. Então, tipo, o Pinóquio claramente não acredita, né? E aí o cara espanca o macaco, né? Agressão animal. E Pinóquio tenta defender, até que Pinóquio percebe que ele realmente foi enganado, porque ele é literalmente um escravo. Aí o Pinóquio, ele tem uma brilhante ideia, né, de fazer a melhor apresentação. Sim, ele zoa Mussolini e Mussolini pede para matá-lo. Depois que ele morre pela segunda vez, ele volta. Ele praticamente acorda já com um soldado, o general, mandando ele ir para a guerra. Depois que ele foi para... Não, ele foi para a guerra. Ele foi treinado com aquela criança que eu senti pena dela, porque claramente ela morreu. Vamos nos dizer que ali é uma grande ilusão, a ilha onde as crianças se tornam burras, né? Mas não mostrou isso, é uma adaptação diferente. Depois do treinamento é um empate onde eles ganham, né? Mas antes disso eles estão em discussão, falando que o pai dele chama ele de fraco, né? Sei lá, magro. Depois disso os dois ganham, empata. E o cara, o general, pede para ele matar o Pinóquio, atirar no Pinóquio, só que ele não quer fazer isso porque é uma arma de verdade. E nisso ele esculacha o filho, né à toa, fascista é assim mesmo. Depois de esculachar o filho, ele tenta matar o Pinóquio, só que com a arma de feitinho lá, sei lá, de tinta, ele consegue salvar o Pinóquio. Até que os aviões inimigos começam a atacar a Itália, onde eles estão, a base deles. E o general morre. Eu acho que a criança também morre porque explode e Pinóquio cai na água. Antes de Pinóquio cair na água, aparece aquela raposa, que eu chamo de raposa, não sei o nome dele. Ele morre brigando com o macaco, porque o macaco percebeu, né, que ele é um merda. Eu esqueci de falar também que o GP é engolido pela baleia. Aí a baleia também engole Pinóquio, eles se encontram. Até que o grilo tem a brilhante ideia de sair pelo respirador. Os dois saem pelo respirador. E nesse respirador os dois caem e Pinóquio morre de novo. Só que não dá tempo para ele deixar que, vamos dizer, o relógio de área acabe. Por simples fato que o padre está morrendo. Então ele quebra a regra porque a fada pediu, o único jeito. Só que isso vai ter uma vida agora. Depois que ele morre, a fada chega lá, fala com o Gepeto, então o grilo pede para que ele viva o Pinóquio. Então o Pinóquio vive. Então você percebe que nesse filme tem uma linda não, né? Uma triste história sombria sobre o fascismo. O que é o fascismo? É um partido conservador de extrema direita que foi de 1922 a 1943. Mas alguns historiadores falam que surgiu em 1919, mas como uma organização paramilitar, transformando-se em um partido em 1921. Ele foi liderado por Benito Mussolini, um fascista que se aproveitou do cenário da incerteza em que vivia a Itália após a Primeira Guerra Mundial. Usava da violência para alcançar seus objetivos e crescer consideravelmente violentando o socialista na Europa. Benito Mussolini, o bundão lixo, foi executado no final da Segunda Guerra Mundial. Poderia fazer isso com alguns presidentes daqui também, né, que faz esse Bruno, né? Então, assim, pelo resumo desse filme de Pinóquio, você percebe que é triste, bem triste. Então, um resumo do fascismo é claramente foi um partido de extrema direita, isso de postura conservadora e radicalizado pelo governo da Itália entre 1922 e 1943. Surgiu com o nome de Fasci Italiani, né, de combatimento de 1919, transformando-se em um partido nacional fascista em 1921. Foi liderado por Benito Mussolini, que acho que foi fuzilado, pelo não me engano. Acreditava na violência como forma de alcançar seus objetivos e chegou ao poder como Benito Mussolini, formado pelo primeiro-ministro italiano em 1922. O lixo do Benito Mussolini ele já foi chamado de Dulce pelos fascistas, e que o governo italiano de 1943 e o outro sentido que pode ser empregado o termo ou
de uma ideologia política extremista conservadora classifica como extrema-direita no espectro político. Então esse filme do Pinóquio tem um contexto histórico sombrio por trás. Toda a fantasia que o filme apresenta ali, e tem um contexto histórico e sombrio para a Europa, que até hoje você vê resultados aí, né? Até aqui no Brasil, infelizmente. Até o símbolo do fascismo foi retirado da história romana, pois usou-se para tanto os feixes unidos era um símbolo que transmitia uma ideia de força por meio de união. Mas isso foi o que achei do filme Pinóquio. O filme foi ótimo, uma das melhores adaptações que eu já assisti. Como surgiu o fascismo? O fascismo na Itália teve relação direta da situação desse país pela Primeira Guerra Mundial e o fortalecimento do socialismo. Nele após o sucesso da Revolução Russa de 1917. E esse foi o vídeo, bye bye.